Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 25. Palavras do Senhor Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Diga: sustento. Porventura não valeis vós mais do que muitas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, e com que nos vestiremos? Porque os gentios aqui procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pega agora: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amados, vivemos dias maus, dias difíceis, dias que, se você for à história e retornar, cada vez mais o homem hoje, a sociedade está trabalhando mais. Me lembrei agora de uma vez, eu estava num evento com o Carlos Anacondia, e ele falou: a sociedade hoje, ela faz você trabalhar muito, você correr bastante, ela faz você viver uma vida até mesmo em uma desordem, correr tanto, e você vai ficar cansado, você vai ficar sobrecarregado. E ele disse, mas Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós podemos, qualquer um de nós, ficar cansados, ficar sobrecarregado, ficar exaustos. Todos nós podemos ficar assim, de uma maneira. Por quê? Por as mais diversas coisas. Agora tem um ponto aqui que o Senhor está nos ensinando. Bota o verso 25 no telão. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Isso é uma preocupação de todo ser humano. As coisas básicas para a sua vida, as coisas básicas para a sua família, as coisas que pesam sobre o teu ombro, você deve sim trabalhar, mas você deve cuidar da ansiedade. Porque se você sair daqui hoje e você procurar os males que a ansiedade pode causar, a ansiedade pode nos deixar doente. E o Senhor está falando aqui especificamente de provisão financeira, porque para isso tudo precisa de dinheiro. E Ele está falando isso: não andeis ansiosos. O Senhor nos ensina a olhar como o Pai está sustentando tudo, todo o universo, os passarinhos, as aves. Mas claro que daqui a pouco você pode estar ansioso com alguma outra situação que não seja isso. Talvez uma desavença com alguém, uma situação familiar, uma briga, algo no relacionamento teu com a sua esposa, seu esposo,
outras coisas que estão no dia a dia que pode gerar ansiedade em nós, pode gerar ansiedade no nosso coração. Mas eu sei, por aconselhamento das pessoas, que uma das coisas que causa um desgaste muito grande é a ansiedade com as finanças. A pessoa começa a ficar ansiosa, e daqui a pouco ela não dorme mais. Daqui a pouco ela está acordando à noite, daqui a pouco ela está dormindo 3 horas, daqui a pouco ela não consegue dormir. Ela vai ficando num esgotamento. E nós temos um detalhe aqui, nesse princípio que o Senhor está nos ensinando, a todos nós. A todos nós. Ele está dizendo no verso 31, abre aí. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem diria que há um tempo atrás, o pessoal ia ficar sem casa, sem veste, sem comida, que uma enchente iria vir e fazer o estrago que fez, e ainda hoje há reflexos. Mas a gente percebeu Deus atuando, Deus provendo. O irmão Éder deu um testemunho lindo, tem vários. O irmão Éder deu um testemunho, dizendo que Deus testemunhou para ele, queria enviar o que era necessário, né, para tuas mãos. Ele não iria sair para procurar. E ele disse que as coisas começaram a vir para a mão dele, as pessoas começaram a procurar ele, as pessoas começaram a ajudar ele a semear, ajudar. E quantos testemunhos aqui a gente escutou? De Deus provendo, Deus entregando, Deus ajudando. A gente viu isso aqui, queridos, acontecer. Quantos perceberam na enchente o cuidado de Deus? Tu percebeu, pai, eu percebi Deus cuidando de mim. Eu vi Deus cuidando da igreja, das finanças. Enfrentamos tudo isso, essas consequências, nós conseguimos pagar as contas, tudo em dia. Deus levantou pessoas para ajudar, para semear, ajudar a obra. É interessante isso, nós sabermos do cuidado de Deus, o cuidado do Senhor para com todos os filhos dele. Há uma passagem muito bonita, lá em Atos, onde diz que o profeta, ele profetiza, que há uma região onde tem irmãos, e está para vir grande fome lá. E aí os irmãos daquela localidade, onde eles recebem aquela profecia, eles juntam recursos e enviam para lá, para aqueles irmãos, para ajudar aqueles irmãos onde estava para vir grande fome, para aquela parte do corpo ser abastecida. Diga, a igreja é uma só. E eu percebi, amados, isso na enchente. Você pode perceber, porque uma parte do corpo ficou precisando de suprimento, ser ajudada, mas tinha uma outra parte do corpo que havia provisão. Amém? Quantos estão entendendo isso? O reino nunca vai ter um abatimento total. Às vezes uma parte do corpo pode estar com um problema, mas tem outra parte do corpo que Deus já está preparando uma bênção de antemão. É o trabalhar do Espírito Santo, e nós vimos isso, a gente vê isso acontecer. Mas a gente viu muitos irmãos, a gente viu entrar a ansiedade, às vezes entrar, como diz aqui, ó, a inquietação. Sabe quando tu fica inquieto? Pai, eu estou inquieto, e a palavra diz, bota de novo o versículo, não vos inquieteis, mas é difícil, não. Aquele último versículo que eu pedi era o 31, querido, último versículo. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Imagina, as pessoas saíram de casa com a roupa do corpo molhada ainda às vezes. Como não se inquietar?
A gente é frágil, a gente é de carne e osso. Quem não vai se inquietar, tendo que morar num outro lugar, algumas pessoas em algumas igrejas, alguns favores na casa de pessoas conhecidas, como tu não vai se inquietar, ficar com uma inquietação, vendo tua esposa, teu marido, aquela situação, teus filhos? É normal. Entenda, a ansiedade, a inquietação, ela chegar, é normal, pela uma situação adversa, mas o Senhor está nos levando a nós sabermos de algo, verso 32, porquanto os gentios aqui procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas, dá glória a Deus, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabia daquela situação, Ele sabe da tua situação hoje, Ele sabe o que enfrentamos hoje. Digo, o Pai Celestial está no controle, Ele está cuidando. Eu tenho conversado com outros pastores que viajam o Brasil, e eles têm falado que há uma situação difícil atingindo todas as igrejas, mas Deus preparou bênçãos para sustentar o seu reino sobre toda a face da terra. O que você tem que fazer, eu tenho que fazer, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quantos querem que seja acrescentada a bênção nas suas vidas? Olha só, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor estava falando de quê? De provisão, para tudo aquilo que é necessário para você viver, diga amém. E Ele diz, não fique inquieto, não fique ansioso, só tem que fazer uma coisa, continuar buscando a Deus, continuar pondo o reino como uma prioridade na tua vida. Continua pondo o reino de Deus como uma prioridade. Talvez você está desempregado, você está numa situação difícil, uma situação complicada. Eu já ouvi tantos testemunhos de socorro de Deus, pessoas dias sem luz em casa, pessoas que abriam a sua geladeira, só tinha água. Por que tu prega prosperidade, pastor? Porque isso é prosperidade. Deus apresenta a prosperidade na sua palavra, Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades. O que é para um pai, para uma mãe, ver o seu filho pedir algo e não poder dar? Como um irmão testemunhou aqui, que quantas vezes eles entravam nos mercados e passava pelos corredores, e os filhinhos pequenos pedindo algo, e ele dizia, não posso comprar. Como é constrangedor para um pai, e depois das bênçãos se derramarem, poder entrar, e o pai dizer, pode pegar agora. Isso não é uma alegria para um pai e uma mãe? Só quem não tem coração não consegue perceber essas histórias aonde Deus está melhorando. Isso não é uma alegria para um pai e uma mãe, amado? É uma alegria ou não? Isso é uma bênção do céu. Por isso eu quero te dizer para ti nesta noite, Deus está no controle de cada uma dessas coisas. O diabo quer te ver ansioso, inquieto, até você ficar ruim de saúde, afetar a tua saúde, afetar a tua vida, a ansiedade, a inquietação. A ansiedade e a inquietação pode me atingir, pode atingir você, pode atingir qualquer um de nós. Uma vez eu aconselhei um amigo meu, empresário, e ele estava a ponto de surtar, de tanta ansiedade. Eu disse para ele, vai para a presença de Deus, vai para a presença de Deus, dobra teus joelhos e diz, a partir de hoje, eu te entrego essa minha empresa, eu te entrego esses meus negócios,
Se ele ir adiante, ele vai. E se ele quebrar, quebra. Mas eu dependo totalmente de ti e eu não vou mais carregar esse fardo. Me ajuda, Deus. E ele disse que despejou. Ele disse que largou tudo aos pés do Senhor. E disse até mesmo isso: se quebrar, quebrou. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Aplauda o Senhor. Você está entendendo? Porque uma das coisas que gera também a ansiedade é quando nós temos aquele apego, e talvez podemos perder. E aí o coração começa a surtar. E aí quando tu diz: o Senhor cuida de mim e eu entrego tudo, entregou. Mas o que fazer, pastor, se eu ficar ansioso, ou eu estou ansioso hoje? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo tu coloca na presença de Deus. Senhor, eu estou sem dinheiro para pagar uma luz. Senhor, eu estou sem dinheiro para comprar tal coisa. Senhor, há um risco de eu perder meu emprego. Senhor, há um risco de eu me separar. Senhor, há um risco com meus filhos. Senhor, eu coloco tudo isso diante de Ti. Pessoas na minha casa não estão convertidas. Meus filhos não querem saber de igreja. Há uma batalha. Senhor, eu entrego com súplica. Olha só, com súplica. É oração, súplica, com ações de graça. E ações de graça, agradecimento, louvores, cânticos, dizendo: Senhor, obrigado por tudo. Senhor, obrigado por tudo. Tu tem cuidado de mim, tu tem um zelo pela minha vida, pela minha casa. Ó Senhor, tu tem estado comigo até agora. Às vezes nós estamos numa situação, às vezes o povo enfrenta uma situação que não é nem tão ruim. Se tu relembrar de coisas lá atrás, tu já passou situações piores, mas daí tu começa a enfrentar um pouco o maligno que quer tumultuar a tua vida, tua mente, teu coração, tua alma. Um dos segredos de nós não ficarmos ansiosos é aquelas situações que estão em nosso coração, em nossa mente, nós todos os dias lançarmos aos pés da cruz. Tu crê que Deus cuida de você? Quantos creem? Tu crê que Deus cuida dos teus filhos, da tua família? Por isso que lá em 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus tem sido fiel, sim ou não? Até o dia de hoje ele tem sido fiel. Tu acha que ele vai continuar sendo fiel o resto dos anos da sua vida? Ele vai continuar sendo fiel contigo? Se tu buscar ele, o reino dos céus em primeiro lugar? Eu creio, amados, que sempre tem uma saída para quem busca o reino dos céus em primeiro lugar. Agora o problema é quando pessoas param de buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Eu tenho visto nesses anos, eu vou dar meu testemunho pessoal de lutas nas mais diversas áreas. A luta sempre se apresentou, mas eu vi o escape de Deus. Vocês todos que estão aqui hoje, o fardo às vezes fica pesado, sim ou não? Fica. Pode dizer, pode balançar a cabeça aí, já tem uns... Fica pesado ou não? Fica pesado ou não? Fica, né? Só que cada vez que tu vem na igreja, está se cumprindo a palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Cada vez que tu decide congregar, cada vez que tu decide buscar Deus, cada vez que tu decide ceiar naquele mês, o Senhor está aliviando a carga, o Senhor está trocando a carga pelo jugo dele, que é o suave e leve, o fardo dele para te carregar, em nome de Jesus. Agora tu imagina se tu para, tu imagina se tu abandona a fé, tu imagina se tu entra naquela dos desigrejados, de ficar em casa, sem comunhão com o irmão, sem ter pastor, sem ter nada, fica em casa, imagina. Ah não, mas eu acredito nisso. Eu não creio. Eu creio na comunhão, eu creio na reunião da igreja, eu creio na reunião dos santos, eu creio na assembleia, que diz a palavra de Deus, assembleia dos justos. Eu creio nisso, meu amado. Eu creio que aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei presente, disse o Senhor Jesus. Eu creio, amado, que Ele deixou apóstolo, que Ele deixou profeta, que Ele deixou evangelista, que Ele deixou pastores e mestre, não para cada um estar na sua casa, e sim para nós estar agrupado em um monte de crente, sendo pastoreado, sendo cuidado, com o zelo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu dependo do congregar, eu dependo da igreja. Eu vou dizer isso para vocês, porque igreja é projeto de Deus, como a família é projeto de Deus, igreja é projeto de Deus. Eu dependo da igreja, amado. Eu dependo de estar aqui, buscando a Deus aqui. Eu dependo das vossas orações, eu dependo de nós estar juntos, congregando, edificado na rocha. Congregar para mim, eu tenho uma dependência de congregar. Há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Altos e baixos, momentos ruins e momentos bons, de fartura e de escassez, mas sempre ir buscando, sempre na igreja, sempre congregando. E aí, pastor, muito mais foram os momentos de estar por cima do que estar por baixo. Quantos concordam com isso aí? Quantos concordam com isso aí? Deus é bom. Agora pensa, se para. Quem vai trocar teu fardo? Quem vai trocar o teu fardo? Em primeiro lugar, nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Mas depois Deus nos ensinou a nós dependermos de uns aos outros. Como assim? A Bíblia diz: orai uns pelos outros para serem curados. A Bíblia não diz assim: tu não precisa da oração mais de ninguém, porque tu tem Deus. A Bíblia diz isso aí? Você tem Deus, tu não precisa mais da oração de ninguém, porque tu tem Deus. Não, porque tu tem Deus, nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, cuidar um dos outros como Ele nos cuidou, e orar um pelos outros para nós sermos sarados. É o poder de Deus. Até que dia você vai congregar, meu irmão? Até o Senhor te recolher. Amém? Até o Senhor te recolher. E eu creio que nessa noite Ele está aqui nesse lugar para manifestar o seu poder. Baixa a tua cabeça que nós vamos orar agora. Ele está aqui para tirar a ansiedade do teu coração, tirar aquilo, a tua preocupação, as coisas que você vem enfrentando, vem clamando. Ele está aqui para tirar a ansiedade do teu coração, a preocupação. Sabe, o Senhor quer te ungir para você, amado, conquistar, para você ir adiante. O Senhor quer te ungir, mas não para você ficar ansioso, ansiosa. Ele está aqui para cuidar de você. Ele está aqui nesta noite para trocar o teu fardo. Ele está aqui nesta noite para trocar o fardo por um fardo leve. Senhor, começa a agir nesse ambiente, Espírito Santo. Começa a agir nesse ambiente, Espírito Santo. Vai agindo aqui, Senhor. Shoderekandarabababase, rabababashokandarabalasada, rabababashe, rabababashokandarabalasa. Vai agindo nesse lugar aqui, Espírito Santo. Vai agindo aqui, Deus, nesta noite. Vai trocando, Deus, o fardo, o jugo pelo leve. Feche os teus olhos e busca a Deus enquanto louvamos ao Senhor.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Diga, me ajuda, Deus. ao me deitar, Diga, me ajuda, Deus. cantarei a bondade de Deus. Olha que forte o louvor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Segue o louvor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Você que está precisando desse toque hoje. Você que está precisando que Ele troque esse fardo. Pastor, eu estou precisando. Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está precisando desse toque, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Você que levantou a tua mão, vem aqui na frente e responda ao apelo dessa noite. Você que levantou a tua mão, vem aqui na frente e responda esse apelo, que eu creio que Ele vai te tocar aqui na frente. Ele vai operar aqui na frente. Vamos se colocar de pé. Vem mais pessoas, que tu levantou a tua mão, vem. Eu sinto o amor de Deus. Os obreiros, ajude para mim a pôr as mãos. Vem. Declaramos o amor de Deus pela tua vida. Vamos cantar de novo esse louvor, Vini. Deixa eu só fazer uma oração e tu entra, Vini. Senhor, tantos irmãos vieram aqui à frente.
Às vezes a ansiedade, a inquietação está por uma dor, está por uma enfermidade, às vezes é uma desavença, às vezes algo familiar, uma perturbação espiritual, uma escassez de dinheiro, de finanças. E eles vêm aqui na frente para trocar esse fardo de ansiedade, de inquietação, pelo teu fardo. E eu te peço, Senhor, começa a tocar eles, porque o Senhor é Espírito. Eu nem preciso encostar neles para começar a acontecer algo. Já está acontecendo em nome de Jesus. Já está acontecendo em nome de... Aí está o poder de Deus. Aí está o toque de Deus. Te amo, Deus. Eu enxergo Ele tocando vida. Tua graça nunca falha. Eu enxergo Ele tocando, já está tocando sobre eles, atento ao mover de Deus, à unção de Deus. A morte não vai te alcançar. Quando me levanto, a morte não vai te alcançar. Eu me deitar, aí está Ele tocando, operando já. Fica atrás do Francesco ali, ó. Toca, 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 toca. Toca, toca. Bebê. És fiel em todo tempo. Quem está se sentindo desamparado, toca. Todo tempo. Quem está se sentindo desprotegido, quem está se sentindo sozinho, sem a tua proteção, vem agora, Deus. Vem agora, Deus, vem agora. Vem tocar com as tuas mãos. Vem operar agora. Rabá. Levanta as tuas mãos aí atrás, começa a orar mais forte. Socorre nossos irmãos, Deus, socorre os enfermos. Que me guie em meio ao fogo. Se essa batalha na mente, se essa batalha na mente, tua presença me vem cá, pastora. Choquedeira, ore por ela. Sei que és meu Pai. Deus, segura a tua mão nesta noite. Deus, segura a tua mão nesta noite. E Ele diz: não tema, eu estou cuidando de você e da criança. Eu estou cuidando de você e da criança. És fiel em todo o tempo. Receba. Todo o tempo tu és tão bom. Receba. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Receba. me seguirá, Senhor. Você que está aí atrás, levanta as tuas mãos e receba. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Receba. Senhor. Vem a esposa do Marcelo ali, vem. És fiel. És fiel em todo tempo. Ele que chamou. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu Ora com ela. cantarei. Deus está trocando o fardo dela. O fardo dela está pesado. És fiel em todo tempo.
Ele, toca a alma, alma, alma. A bondade me seguirá, Senhor. Mais, A bondade me seguirá, Senhor. O Senhor está cuidando. Eu me rendo O Senhor está a ti, cuidando, o Senhor está cuidando. Rababababa, checandaraba. entrego tudo Sopra nele, a Deus. ti. Sopra nele, Deus. A bondade me seguirá, Envia pessoas que vão ajudar a levar o fardo do trabalho. És fiel em todo tempo. Fica no chão recebendo. Fica no chão recebendo. Tão bom, com todo o fôlego que tem. Aparadores aqui. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais. Receba você que está em casa. Receba. Toca. Espero vocês no domingo. Deus abençoe. Ora, Ed, por ela. Ora por ela. Só descansa na presença, descansa na presença. Descansa na presença. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Receba. Ora com ele, Éder. Ele tem que ter uma experiência com o poder de Deus. Ama a presença. Toca, Senhor. Deixa as pessoas no chão. Deixa as pessoas no chão.